Olá, amigos da música! Hoje nós vamos falar de um compositor muito famoso no período moderno, que é o Antonin Dvorak. E o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre a influência estrangeira nas suas composições. Dvorak, a nível de curiosidade, ele era um compositor tcheco, nascido na Boêmia, hoje atual República Tcheca, e ele teve envolvimento em vários países. Ele deu aula no Conservatório de Praga, deu aula em Londres e deu aula nos Estados Unidos também, que foi aonde começou a influência estrangeira nas suas músicas. Quando ele se formou e começou a dar aula em Praga, ele utilizou temas folclóricos, culturais do povo da Boêmia, do povo da Morávia, do povo da Silésia em suas composições, para valorizar a cultura local. Já na década de 1880, quando ele esteve em Londres, ele também recebeu influência da música local, onde uma de suas sinfonias ele dedicou para essa cidade onde ele trabalhou. Já em 1893, 92 no caso, ele se muda para os Estados Unidos e ele começa a receber influência cultural americana para compor suas obras, onde influencia duas de suas grandes obras, a Sinfonia do Novo Mundo, que é a sua mais famosa, e o Quarteto Americano para Cordas. Foi no Conservatório de Nova York que, através de um aluno negro que ele conheceu, que apresentou a ele os espirituais da comunidade afro-americana, que foi o que influenciou ele a compor o segundo movimento da sua Sinfonia do Novo Mundo. É uma sinfonia típica da sua forma tradicional, com 4 movimentos, sendo o primeiro movimento na forma sonata, que é a apresentação de um primeiro, segundo, nesse caso um terceiro tema, onde há exposição e desenvolvimento. Eles passam por uma sessão intermediária, logo depois são reapresentados e depois a peça passa por uma sessão de finalização, que a gente chama de coda. Primeiro movimento, um adagio molto alegre, apresentam uma introdução lenta que começa nas cordas graves. Depois repete pelas madeiras, os violoncelos vão ameaçar o tema até que ele é exposto pelas trompas. A sinfonia vai se agitando mais e mais e mais até se manter o fim dela. Depois o tema é repetido pelo oboé, apresenta-se o segundo tema, que é contraposto contra o primeiro, nas flautas e no oboé. Um terceiro tema é apresentado, e esse é um pouco mais lento. Depois de um ritornello, a sinfonia desenvolve o seu primeiro tema, com as trompas trazendo coda, e esse movimento lembra como é um amanhecer numa cidade grande, seguido da calmaria, que é quebrada pelo agitamento urbano. No segundo movimento, temos o solo de corda inglês, que caracteriza a parte mais famosa e mais conhecida dessa sinfonia, que recebe influência do negro spiritual, gospel, que as pessoas estão acostumadas a ouvir na igreja. Depois ele é seguido de uma melodia alegre, que está de volta ao primeiro tema, seguido dos outros instrumentos que pouco a pouco vão saindo de cena, de forma que fique só até os contrabaixos. Em contraposição ao segundo movimento, o terceiro movimento é mais animado. Ele é caracterizado por ser um scherzo. Ele apresenta 2 temas, um tema ligeiramente alegre e um tema um pouco mais suave, em contraposição entre o oboé e a flauta. Ele lembra muitas típicas melodias do cowboy norte-americano. Assim que se desenvolve o primeiro e segundo tema, ele retorna para o primeiro, seguido de um outro terceiro tema, que soa como uma dança, assim terminando esse terceiro movimento. O quarto movimento começa com a introdução nas cordas, logo depois apresentada pelos metais. É algo épico, heróico, bélico. Logo após uma entrada dos fagotes e um golpe de prato,
é apresentado o segundo tema pelo clarinete, bem em contraposição ao primeiro, que é mais suave e melódico. O tema do segundo e primeiro movimento são trabalhados na exposição e novamente o tema ressurge preparando esse movimento para o final. A ideia de expor o contexto dessa obra é ligar o que foi falado do compositor na disciplina, sobre o que influenciou a produção de suas obras. Então, falar sobre a influência estrangeira norte-americana nas suas obras é uma maneira de reforçar o que foi dito em sala de aula e trazer aqui para que as pessoas possam apreciar. Muito obrigado e para quem assistiu,